Vinícius Leão, dono da página Maranata Vem Jesus, um grande influenciador no meio cristão e responsável por expor seitas e heresias. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Olá pessoal do YouTube, como vai vocês? Eu estou aqui com meu amigo Vini Leão, da página Maranata Vem Jesus. Muito obrigado, Vini, por estar aqui. Tá bem, obrigado você pelo convite. E, primeiramente, eu quero te perguntar, você é dono da página Maranata Vem Jesus com 119 mil seguidores. Quando você começou a postar os conteúdos, você teve essa ideia faz muito tempo? Quando começou isso? Certo. Eu tenho 10 anos de caminhada cristã, 10 anos de conversão e 8 anos de Instagram. Então, pelas contas, né, 2 anos depois da minha conversão, eu criei a página no Instagram, né? Eu fiquei muitos anos sem usar redes sociais. E aí, por uma questão de necessidade, eu pensei assim, bom, as redes sociais hoje, elas são uma forma de você manter contato também com parentes, né, com amigos distantes, caso você perca contato com o celular. Então, é até interessante ter redes sociais. Aí foi quando eu criei a minha conta no Facebook, né, e no Instagram. E aí, um belo dia, mexendo no Instagram ali, me familiarizando de novo com as redes sociais, como que mexia, né, olhando aquelas fotos lá daquela lupinha que aparece, eu me deparei com uma postagem dizendo assim: se você crê em Jesus, deixe um gostei. Aí eu novo convertido, né, 2 anos de fé cristã, eu falei, eu amo Jesus, então vou deixar um joinha aqui. E aí eu achei interessante aqui, eu falei, nossa, que bacana, né, até aqui no Instagram o pessoal fala de Jesus e tal, e aí comecei a olhar o perfil, comecei a olhar as postagens, mas 99,9% das postagens era tipo: se você ama Jesus, deixa um gostei. Se você crê na sua vitória, comente amém. Mas é só isso aqui que essas páginas postam? Não posta nada, tipo, um estudo bíblico, sabe? Nada tão, assim, aprofundado, né? E foi aí que eu pensei, poxa, bem que poderia existir, né, um perfil aqui no Instagram que trouxesse, né, uns estudos bíblicos, teológicos, abordasse alguns temas um pouco mais sérios, assim. E aí, nesse exato momento que eu tava pensando nisso, veio uma luzinha na minha mente. E aí eu pensei, por que ao invés de eu esperar alguém fazer isso, por que eu mesmo não faço isso? Eu tô começando agora na fé cristã, então o que eu aprender, conforme eu for crescendo no meu conhecimento da palavra de Deus, eu posso trazendo para as pessoas também. E aí foi quando eu criei a página, né? E aí, num dia, acho que uma semana seguinte, já estava tudo pronto, né? E eu só precisava do nome. E aí eu congregava, eu era membro da Assembleia de Deus até então, né? Eu era obreiro lá. Em uma das pregações, o pastor ele pregou sobre ali o ministério dos apóstolos, né? E chegou num determinado momento da pregação em que ele falou que os apóstolos se cumprimentavam dizendo Maranata. E aí ele explicou que a origem, né, o que significava Maranata, era um cumprimento que eles estavam anunciando: Maranata, logo vem Jesus, venha Jesus logo, Maranata, hora vem o Senhor Jesus, né? E eu achei interessante aquele nome. Falei, poxa, tá aí um nome bacana para colocar na página. E aí, desde então, já são 8 anos que eu estou no Instagram, né? Sempre tenho feito, ao longo desses anos, conteúdos voltados para a apologética cristã, que é a defesa da fé, né? Confrontando seitas, heresias, falsos profetas, trazendo estudos bíblicos e teológicos e frases também de teólogos, pregadores, né? Trazendo aí reflexões para a nossa vida. E agora você falou um tema interessante, que é falando de heresias e tal. Tem surgido um garoto chamado Miguel Oliveira, né, um pastor que tem pregado, né, em púlpitos das igrejas. Como é que você vê
essa linhagem de adolescentes subindo nas igrejas e pregando, né? Qual seria a consequência disso para as igrejas atualmente? Ok. A gente poderia resumir esse tópico da seguinte forma. Isaías capítulo 3, versículo 4, salvo engano, diz que Deus ele levantou meninos para serem instrumento de juízo, instrumento de punição na vida do povo rebelde, do povo de Deus que estava se rebelando contra a vontade dele. Então a gente vê nas escrituras que igrejas, ou então povos que têm crianças, meninos, sabe, pessoas imaturas como líderes, isso é instrumento de Deus para puni-los. Né? O reformador João Calvino, ele também dizia isso, né? Certa feita, eu não sei se foi em um dos seus escritos ou em uma das suas pregações, ele disse que Deus ele levanta maus líderes para punir as igrejas, né? Então, falsos profetas, falsos mestres, pastores narcisistas, pastores materialistas, que estão ali extorquindo a igreja, que estão aplicando o seu sistema diabólico ali, com doutrinas falsas, né, e impondo à igreja uma espécie de obrigatoriedade financeira com a igreja, né, e condicionando a salvação das pessoas a dinheiro, nada mais, nada menos é o próprio Deus levantando esses indivíduos para punir essas igrejas, né, porque a palavra de Deus, ela diz que muitos falsos profetas se levantarão, né, e enganarão a muitos, e a Bíblia também diz que, com o passar do tempo, os homens não suportarão essa doutrina. Antes, com comichão nos ouvidos, eles vão amontoar mestres para si mesmos, segundo as suas concupiscências. É curioso que o evangelista João, né, lá, ele escreveu quatro cartas, né? Na verdade, 5, né? O Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse. Na sua primeira carta, ele fala lá, se não me engano, acho que no capítulo 2, ele fala que os falsos profetas, eles falam da parte do mundo, e é por isso que o mundo os segue e os ouve. Então, essas pessoas que congregam igrejas, são membros de igrejas, onde pessoas como Miguel Oliveira, Vitória Souza, David Leonardo Salles, Ed Renekiewicz, Bispo Bruno Leonardo, Roberto Ruiz, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, pessoas que congregam na igreja desses indivíduos, eles estão demonstrando que eles estão partindo do mundo, eles estão vindo do mundo e escutando homens que falam da parte do mundo. Naturalmente, eu não vou generalizar dizendo que 100% das pessoas que estão nessas igrejas não são salvos. Não, existem salvos ali. Uma porcentagem bem pequena, naturalmente, mas existem salvos ali sim. Porém, eu particularmente eu me recuso a acreditar que um verdadeiro cristão, conforme ele vai crescendo no conhecimento da palavra de Deus, ele se permite ficar num lugar como esse, né? Então, assim, esse garoto, ele é instrumento de Deus para punir essas igrejas, né? E as consequências de igrejas terem pessoas como ele liderando, pregando, doutrinando, é simplesmente aquilo que diz em Oséias 4:6. O meu povo se destrói porque lhe falta conhecimento. Então, o que vai ocasionar na vida dessas pessoas e dessas congregações é destruição, é perdição. Sim. E, bom, em todos os seus conteúdos, eu vejo bastante seus conteúdos, tem bastante jovem, né, que acompanha. E qual geralmente é o assunto que eles pedem para você falar no seu perfil? O assunto mais que eles querem que mais você fale lá no perfil? Bom, além
das denúncias, né, contra hereges e as suas heresias, um assunto que, por incrível que pareça, eles gostam que eu aborde é sobre o pecado, né? Porque a gente está numa sociedade, a gente está numa era, o Caio, que falar de pecado, denunciar o pecado, confrontar o pecado se tornou inconveniente. E quando eu digo isso, eu não estou me referindo a ímpios, estou me referindo a cristãos. Existem muitos cristãos que não gostam de ouvir sobre o pecado. E simplesmente porque o pecado, quando você prega contra o pecado, é basicamente como se você estivesse tirando o lençol de cima de alguma coisa que está coberta, né? Então, o lençol da religiosidade é tirado de cima das pessoas, de algumas pessoas. Eu me atreveria a dizer de muitas pessoas dentro da igreja, né? Que eles estão encobertos. Porque quando você começa a denunciar o pecado, você percebe que as pessoas começam a ficar incomodadas porque você está expondo-as, né? O pastor batista Charles Haddon Spurgeon, certa feita, em uma das suas pregações, ele disse assim, os homens, a Bíblia contém aquilo que os homens mais odeiam, a verdade. Então, o ser humano que não é convertido, quando ele é exposto à verdade bíblica, ele se incomoda. Porque, diferente de um celular que está ligado, conectado com o Instagram, e que tem aquela câmerazinha com filtros, né, que você consegue se embelezar e você consegue transmitir para o seu público aquilo que você quer que eles vejam, né? As escrituras, elas não são um filtro de Instagram. As escrituras, elas são um espelho. Ela vai mostrar exatamente o que você é. As suas feiuras, as suas cicatrizes, os seus defeitos, né? Então, a Bíblia, ela faz isso. Então, eles pedem, por incrível que pareça, eu fico bem impressionado, porque normalmente é o contrário, as pessoas não gostam de ouvir sobre isso. Mas louvado seja Deus que uma parte do meu público são pessoas famintas e sedentas pela palavra de Deus, né? Então, eles sabem que para eles estarem de acordo com a vontade de Deus, eles precisam renunciar o pecado. Eles precisam se arrepender dos seus pecados. Então, muitas vezes eles me mandam até temas. Vini, fale sobre masturbação, fale sobre pornografia, fale sobre adultério, segundo casamento, fale sobre mágoa, ódio, rancor, soberba, né? E eu posto, né? E eu vejo nos comentários, né? Nossa, falou comigo, nossa, foi direto para mim, oh meu Deus, me perdoe. Então, um dos assuntos que eles gostam bastante de pedir é em relação ao confronto contra o pecado. E falando nisso, né, partindo desse princípio, muitos adolescentes e jovens devem te procurar bastante, né? E qual é o maior desafio que você observa na caminhada cristã por parte deles, né? Qual tem sido o maior desafio nessa faixa etária? Eu diria que viver as escrituras. Porque nós estamos num contexto atual em que nós somos muito privilegiados comparado com os nossos irmãos em Cristo de 4, 5, 6, 7, 10 décadas atrás. Hoje nós temos acesso ao conhecimento com muita facilidade, né? Hoje você consegue fazer um bacharel em teologia à distância, nem precisa sair de casa. Hoje você tem acesso a enciclopédias bíblicas, comentários bíblicos, teologias sistemáticas, bíblias de estudo, léxicos gregos, com muita facilidade. Então, assim, falta de conhecimento, eu não diria que essa é a maior dificuldade, não, porque eles têm acesso ao conhecimento, basta eles procurarem. Eu diria que aplicar o conhecimento na vida prática tem sido a maior debilidade dos jovens atuais, porque muitos deles demonstram até uma certa aptidão, eles demonstram até um certo conhecimento bíblico e teológico. Só que quando você vai ver a vida prática deles, basicamente nada daquilo que eles aprendem, eles aplicam, né? Então, a cabeça
acaba ficando inchado igual um balão de tanto conhecimento, mas a vida continua mirrada, magra, seca, porque eles não aplicam aquilo que eles aprendem, né? Então, assim, as escrituras, o evangelho, não é só mais uma doutrina dentro da teologia sistemática. O evangelho não é uma filosofia, o evangelho não é um discurso bonito. O evangelho é um relato do que Deus fez por nós através do seu Filho, Jesus Cristo. E uma vez que você crê nessa mensagem, automaticamente a sua vida tem que demonstrar isso. Né? Tiago, ele fala bastante disso, né? Ele fala lá no capítulo 4, salvo engano, ele fala assim, que a fé sem obras é morta. Então, do que adianta você dizer que crê, só que você vive como se não cresce, né? Então, eu diria que a maior debilidade hoje do meio, não só entre os jovens, mas inclusive entre os adultos também, entre a igreja como um todo, seria a aplicação da Bíblia na sua vida diária. Vini, você é pai, marido, e que conselho você daria para os jovens e adolescentes que desejam construir uma família, que querem cumprir esse propósito de Deus? Que conselho você daria para esses jovens e adolescentes? Sejam bons cristãos. Busquem ser bons cristãos. Porque eu costumo dizer que quando você busca viver e crescer em santidade, piedade, pureza, retidão, obediência à palavra de Deus, é como se a sua vida cristã ela fosse o motor propulsor. É a raiz de tudo. É a base, é o centro. Quando você se torna um bom cristão, automaticamente você se torna um bom pai, um bom marido, um bom irmão, um bom servo, um bom patrão, um bom cidadão, um bom pagador de imposto, um bom empregado, né? Então, foquem em ser bons cristãos. Foquem em transmitir a imagem de Jesus Cristo. Foquem em se aprofundar nas escrituras, não somente no quesito teórico e teológico, mas prático. O que vocês encontrarem ali, absorvam nos seus corações e coloquem em prática. O próprio Jesus ele nos diz isso. Aquele que guarda os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Então, automaticamente, a partir do momento que você começa a se tornar um bom cristão, crescer em santificação, em piedade, em retidão, obediência à palavra de Deus, é uma questão de consequência. Todas as outras áreas da sua vida vão seguir nesse embalo. Porque automaticamente, você sendo um bom cristão, isso vai interferir diretamente na sua vida paternal, na sua vida matrimonial, na sua vida profissional, na sua vida social, né? Inclusive até na sua vida física. Porque uma parte que muitos cristãos parece que esqueceram é que isso aqui é emprestado. Isso aqui não é nosso. E um dia nós vamos prestar contas de como nós tratamos isso daqui. Então, quando o cristão ele se torna um bom cristão, ele entende que tudo que tem na vida dele, e tudo que ele já recebeu e vai receber, é graça. Então, ele deve cuidar daquilo que Deus lhe deu. Então, cuidar do seu corpo, zelar pela integridade física do seu corpo, não destruir o seu corpo, né? Eu falo isso em vários sentidos, né? Não ceder o seu corpo para pecados, né, como imoralidade sexual, não se entupir de comidas com gordura saturada, que vai trazer problemas físicos, né, depois de saúde, fazer atividade física, né. Isso é uma forma também de você demonstrar que você é um bom cristão, porque um bom cristão, ele zela por aquilo que ele tem, por aquilo que Deus lhe deu, né. Então, se você quer ser um bom pai, se você quer ser um bom marido, se você quer ser um bom servo, um bom líder, e todas as outras áreas da nossa vida, preocupem-se em ser bons
cristãos. E agora, né, falando de escatologia, teve vários últimos acontecimentos, né? E parece que a igreja está caminhando, né? Parece que está caminhando, parece que está cumprindo todas as profecias, né? Você acredita que as coisas estão indo mais rápidas do que nós imaginamos, que realmente a gente está caminhando para perto do fim? Qual seria a sua opinião sobre essa parte, né? Bom, Jesus, no seu sermão escatológico, de Mateus capítulo 24, ele fala que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Que dias são esses que ele está se referindo? Ao fim dos tempos. Se você pega o sermão escatológico de Jesus, de Mateus capítulo 24, e você dá uma olhadinha lá em Apocalipse também, e você compara com a atualidade da nossa era, a contemporaneidade dos nossos tempos, você vê que falta muito pouco tempo para Jesus voltar. Então, assim, de fato, tudo está apontando para o fim. A palavra de Deus fala que a natureza geme, a natureza sente dores de parto, ansiando a volta do seu Redentor. Então a gente está vendo aí, não só em questões culturais, sociais, políticas, governamentais, mas até mesmo na natureza. A natureza está dando vestígios de que ela não está aguentando mais. Ela está sucumbindo, ela está entrando em colapso. Uma das coisas que Jesus fala lá em Mateus capítulo 24, né, ele fala que acontecerão muitas fomes, pestes, né, sinais nos céus e tal, catástrofes naturais. Aí muita gente fala assim, mas isso aí, desde que mundo é mundo, isso sempre existiu. Então, como é que isso pode se enquadrar como evidências do fim do mundo, né? A grande questão é a seguinte: Jesus, ele compara a sua vinda com uma mulher grávida. A mulher grávida, conforme os meses da gestação dela vão chegando próximo do fim, o que vai acontecendo? As dores, as contrações que ela vai sentindo, elas vão se intensificando e elas vão tendo um curto espaço de tempo entre uma e outra, né? Por exemplo, uma mulher grávida de 3 meses, ela sente contadas contrações a cada 3 semanas. Uma mulher com 5 meses, ela sente essas dores a cada 1 semana. Essa mulher com 7 meses, a cada 4 dias. Né? Essa mulher com 8 meses, a cada algumas horas. Até que chega o 9º mês. Então, assim, essas coisas que Jesus disse, comparado com essa metáfora que ele deu da mulher grávida, a gente entende que o quê? Essas coisas, de fato, sempre aconteceram. Porém, elas vão começar a se intensificar, vão começar a acontecer com mais intensidade e com um curto espaço de tempo entre um e o outro. Normalmente, a gente via, por exemplo, aconteceu um tsunami lá no Japão. 10 anos depois, a gente viu uma outra notícia que aconteceu um tufão lá na Alemanha. Hoje não. Hoje é em questão de dias, você vê catástrofes acontecendo em torno do globo, né? E uma pior do que a outra. Um terremoto aconteceu no lugar tal e foi um dos mais potentes registrados até hoje. Né? O vulcão tal entrou em erupção, sendo que ele ficou milhares e milhares de anos sem acontecer nada. Então a gente está vendo que essas coisas estão acontecendo, né? Eu sou pós-tribulacionista, né? Eu entendo que Jesus ele vai voltar depois da grande tribulação, o que significa que a igreja estará aqui quando a grande tribulação acontecer. E o que é a grande tribulação? A grande tribulação nada mais é do que o período em que o anticristo, junto com o seu governo, eles vão se unir e vão perseguir a igreja. Eles vão nos perseguir. E a igreja a nível global.
em todo canto do globo terrestre que houver um cristão, ali haverá perseguição. E todos os nossos irmãos das eras passadas, os cristãos do tempo de Jesus, para começar os apóstolos, depois os mártires, né, os cristãos da igreja primitiva, os pré-reformadores, os reformadores, os avivalistas, alguns cristãos dos dias de hoje, eles sempre foram perseguidos, sempre passando pelas suas tribulações. Então, eu particularmente não entendo muito os meus irmãos pré-tribulacionistas em dizerem que a gente não vai passar pela grande tribulação, porque a perseguição é uma marca distintiva da igreja, é uma marca cabal da igreja. A igreja sempre foi perseguida. Aí eu pergunto, poxa, se todos esses nossos irmãos foram perseguidos, e por que quando chega a nossa vez, Deus vai nos poupar? Eu acho um pouco difícil. Sim. E eu também sou pós-tribulacionista. Eu já fui pré-tribulacionista, hoje eu sou pós. Já até o pessoal arruma confusão. Pô, agora você é pós. Bom, Muito legal isso tudo, o seu trabalho, como você tem inspirado jovens e adolescentes a conhecer a Jesus mesmo, né? Vini, muito obrigado pela sua entrevista, tá? Muito obrigado por estar aqui. E agradeço demais, que Deus te abençoe e continue te abençoando cada vez mais. Amém, irmão. Obrigado. Precisando de mais alguma coisa, estou à disposição. Isso aí, galera.